Hoje nós iremos analisar Crush Altura 2, uma sequência que ninguém pediu, mas que veio pra provar que tava todo mundo certo e não pedia uma sequência. Realmente não era tão necessário assim uma continuação, mas que bom que eles fizeram, porque esse filme aborda temas muito importantes e muito atuais, como ansiedade, pensamentos negativos e Bruno Mars. E sem mais delongas, vamos analisar o filme. Logo após o final do primeiro filme, a Jodie e o Dunkelman começam a namorar e parece que tá tudo dando muito certo na vida deles. Depois de dar um belíssimo discurso que absolutamente ninguém pediu no baile da escola, a Jodie se tornou popular entre os estudantes e agora todo mundo cumprimenta ela nos corredores, ao invés de ficar fazendo piadinha com ela o tempo todo. Eu não sei se vocês se lembram disso no primeiro filme, mas as pessoas elas passavam no corredor e todo mundo fazia exatamente a mesma piada pra ela. Well, how's the weather up there? How's the weather up there? Hey, how's the weather up there? Esses caras, eles são 100% robô, eles são 100% uma inteligência artificial. Ninguém fica repetindo a mesma coisa o tempo todo. Eu acho que o discurso da Jodie no baile da escola foi tão bom que ela finalmente desbloqueou novas opções de diálogo com esses NPC da escola, que só sabia falar a mesma coisa. E agora que a Jodie tá muito mais confiante, ela tenta conseguir um papel na peça de teatro da escola, que era algo que ela sempre quis tentar, mas ela nunca teve coragem de fazer. E o Dunkelman e a melhor amiga dela, Farida, ficam muito felizes por ela, eles querem comemorar essa iniciativa dela, então eles levam bebida pra escola. Pelo visto, a melhor maneira de comemorar é fazer ela ir pra delegacia. Durante o teste pra peça de teatro, a professora começa a falar pra Jodie que ela é super privilegiada e que ser alta não é um problema tão grave assim quanto passar fome ou torcer pro Vasco. O que não deixa de ser verdade, mas que isso tem a ver com a peça? Ela só tá tentando conseguir um papel numa peça de escola, não tentando receber auxílio emergencial. Eu entendo que a maioria dos artistas tá tudo pobre, miserável, passando fome, mas você não precisa passar fome pra ser artista. E à noite, na casa da Jodie, a irmã dela, a Harper, tá contando pros pais, super feliz, que ela conseguiu um emprego na Califórnia e por isso vai se mudar em breve. Mas a Jodie a interrompe quando ela recebe uma mensagem com a notícia de que ela conseguiu o papel principal da peça de teatro. Agora, por que a professora tá mandando mensagem pra ela essa hora da noite? Você não tem vida não, ô mulher? Coisa estranha, cara. Não tem vida social não, essa professora? Cara, acho que ninguém gosta de receber mensagem da escola depois da aula. Cara, eu acho que a única vez na minha vida toda que eu fiquei feliz com uma mensagem da escola depois da aula foi quando eu era pequeno e a escola ligou pra minha casa pra avisar que o PCC, um partido criminoso aqui de São Paulo, atacou. E aí não ia ter aula porque o PCC tava atacando um monte de delegacia. E eu fiquei muito feliz, cara. Eu não fazia ideia do que era o PCC, do quão grave isso era, mas foi um dos dias mais felizes da minha vida, infelizmente. E enquanto a Jodie tá escovando os dentes pra ir dormir, ela começa a escutar os divertidamente na cabeça dela, dizendo que ela vai fracassar, que ela vai falhar muito nessa peça de teatro, vai ser uma bosta. E na manhã seguinte ela conta dessas vozes pra irmã dela porque ela não faz ideia do que seja isso. Pensamentos negativos. Ela nunca teve pensamentos negativos na vida dela, aparentemente. O que não faz sentido nenhum, porque essa menina sofreu bullying a vida toda dela. Como que ela não sabe o que é pensamento negativo? E mesmo que você nunca tenha tido pensamento negativo a sua vida toda, o que é matematicamente impossível, não é muito difícil de você descobrir sozinho o que é. Na escola, Kimi fica esperando a professora terminar de cagar pra ir tirar satisfações com ela, porque ela escalou a Jodie como atriz principal, sendo que a Jodie nunca atuou na vida dela. Enquanto que a Kimi vinha sempre sendo a atriz principal em todas as peças da escola. Cara, isso é exatamente o mesmo plot de High School Musical, só que com as etnias trocadas. Vocês acharam que eu não ia perceber isso? Daí um dia a Jodie e seus amigos estão numa loja de roupa e a dona da loja fica muito interessada na blusa que a Jodie tá usando, que foi feita pela Farida. E aí a mulher pede pra Farida trazer mais blusas pra ela colocar à venda na loja dela. O que é meio esquisito porque a Farida faz umas roupas bem moderninhas e essa loja tem cara de que só vende roupa de cigana e agiota. Isso é tipo tentar vender roupa de hétero top na Renner. Faz sentido nenhum e o Dunkelman sabe muito bem do que eu tô falando, ele com certeza compra a sopa dele lá. E por conta dos seus pensamentos negativos inéditos, a Jodie fica muito nervosa no seu primeiro ensaio.
Do que você tá falando? Os melhores atletas do mundo são altos. Shaquille O'Neal, Michael Phelps, Usain Bolt, goleiro Cássio do Corinthians, Groot do Guardiões da Galáxia. Eu poderia ficar o dia inteiro citando pessoas altas que têm muita coordenação motora. E mesmo dizendo que ela tá super nervosa e que pessoas altas não têm coordenação motora, ainda assim ela consegue acertar um lindíssimo chute giratório bem certeiro no rosto de uma das atrizes. Isso aí no Muay Thai você vai aprender muito lá na frente, cara. Como que ela diz que ela não tem coordenação motora? E ainda ela derruba suco de manga nas teclas do piano. Isso por algum motivo quebra o piano? Não faz o menor sentido. As cordas do piano não ficam nas teclas. A tecla é só um mecanismo de alavanca que faz um martelinho bater nas cordas do piano. Não é um teclado eletrônico, não vai quebrar com suco de manga. De noite, o Duncan prepara um jantar super romântico para comemorar 3 meses de namoro. Só que ele queima o peru recheado de pato recheado de galinha que estava no forno. Isso é o maior inimigo do veganismo. Então Stig ajuda ele a preparar um outro jantar e a noite romântica dele é salva. Mas não por muito tempo, porque o Duncan percebe que a Jodie tá meio distraída e ele diz pra ela que estaria tudo bem se ela quisesse ir embora pra ensaiar as falas dela pra peça de teatro. E ela acaba aceitando a proposta e o Duncan fica meio chateado porque ele não esperava que ela fosse aceitar, ele achou que ela iria querer comemorar 3 meses de namoro. Ele não imaginava que ela realmente fosse embora sem nem tocar na comida depois dele ter passado a noite inteira preparando aquele jantar. Ele só tinha dito aquilo por educação. É tipo quando você oferece sua comida pro seu colega e é só por educação, não é pra ele aceitar de verdade. Então eles acabam discutindo por conta disso e a Jodie vai pra casa e a imbecil nem ensaia. A discussão toda começou porque ela precisava ensaiar pra peça e ela nem fez isso. Burra. No dia seguinte, a Jodie e o Dunk ainda estão brigados e nenhum quer ceder primeiro e pedir desculpas. Então eles acabam discutindo mais ainda e eles ficam falando: ah, termina aí comigo então, se você tem coragem. E o Duncan, pra provar que ele não é nenhum covarde, vai lá e termina com ela realmente. Na primeira discussão de casal que eles têm. Esse foi um dos términos mais idiotas que eu já vi num filme. E logo em seguida, o pai do Dunk aparece na frente da escola junto com a Stella, a irmã do Stig, que veio lá da Suécia pra passar um tempo com o irmão. E a Jodie fica meio insegura porque a Stella vai ficar hospedada na casa do Duncan e ele se amarra numa mulher que quebraria ele no meio com um peteleco na costela. Daí na aula de artes o Duncan tá pintando um retrato da Jodie que é a coisa mais horrorosa do mundo. A menina já tá com problema de autoestima, se ela visse isso ela iria querer cometer o oposto de viver. Tá parecendo a versão humana da Peppa Pig, que aberração é essa que ele desenhou? Daí o Bruno Mars, que tá atuando junto com a Jodie na peça da escola, percebe que ela tá muito nervosa com a peça e decide levar ela até o playground. E lá ele conta que ele tem memórias horríveis do lugar porque foi onde ele ganhou um apelido muito maldoso por conta do peso dele. Impressionante foi que ele quase caiu de cara escorregando num escorregador para criança. E aí o rapaz pede pra Jodie dançar com ele para ele tentar substituir a memória horrível que ele tem daquele lugar por uma memória agradável. Eu não sei se funciona isso de você transformar um trauma em uma coisa agradável só porque eu dancei lá. Tipo, eu tenho trauma de piscina porque quando eu era pequeno eu fazia aula de natação e o professor quase me matou afogado. Eu não sei se eu dançar hoje numa piscina vai apagar esse trauma. Mas de qualquer forma é isso que eles fazem, eles dançam e no final da dança eles acabam se beijando. E no dia seguinte o Dunk tenta se reconciliar com a Jodie porque ele tá sentindo muita falta dela e ele já tá arrependido de ter terminado com ela. E ela também tá, ela tá arrependida também do beijo que ela deu no Bruno Mars, só que ela conta que ela beijou outra pessoa e o Duncan fica muito chateado e vai embora. Sendo que foi ele que terminou com ela pra início de conversa. Chegando em casa o Dunk começa a jogar um monte de coisa fora que lembra a Jodie, tipo essa foto horrorosa que eles têm juntos. Eu não sei porque eles acharam uma boa ideia colocar um filtro nesse cara, ele tá parecendo uma criança, essa foto parece muito de uma mãe junto com seu filho pequeno. Talvez seja melhor mesmo ele jogar fora isso. Se for seguir essa lógica, a Jodie vai ter que jogar todas as tampinhas da casa dela pra ela não lembrar mais o Duncan. E aí ele acaba encontrando uma câmera fotográfica que a Jodie deu pra ele no aniversário dele de 15 anos e ele nunca usou. Acho que foi aí que ele começou a perceber que foi uma péssima ideia terminar com essa menina, ela é milionária. Quem que dá uma câmera fotográfica pra um moleque de 15 anos? É muito caro e ele só vai tirar foto do pinto. Então Deus ilumina a cabeça desse menino e ele decide não jogar fora a câmera. E ele começa então a tirar fotos dele
ele junto com a Stella, porque os dois acabaram de passar por um término de namoro, então eles querem mostrar pra todo mundo que eles estão super felizes sendo solteiros. E a Jodie começa a se sentir cada vez mais mal por ter beijado um outro cara uns 2 dias depois de ter terminado com Dunkelman, e ela vai até ele pedir desculpas. Mas quando ela chega na casa dele, ele fecha a porta na cara dela. Moleque sem vergonha, cara, é um mistério pra mim como ele ainda não apanhou muito ainda. E no final de semana, a Jodie se reúne com o elenco da peça para realizar uma pequena tradição que eles fazem antes do ensaio final. Eles se juntam na frente de uma fogueira e cada um leva um objeto para queimar, um objeto que carregue alguma memória negativa para aquela pessoa. E tem o cara que leva a porra de uma bola de basquete para queimar. Como que você pretende queimar isso, seu imbecil? Eu sei que não tá no meu direito julgar isso, mas como que uma bola de basquete fez mal pra esse cara? O pai dele fez ele escolher entre o basquete e a música? Ou ele ficou traumatizado que a Lola Bunny não é mais peituda no Space Jam? Eu preciso de respostas, Netflix. Você não pode simplesmente mostrar um cara fazendo algo tão estúpido quanto queimar uma bola de basquete e não me dar resposta nenhuma. E a Jodie leva pra queimar o salto que o Dunkelman deu pra ela lá no baile, no primeiro filme, só que ela se arrepende assim que ela joga o negócio no fogo, porque ela percebe que ela ainda tá apaixonada. Não sei se é pelo salto ou se é pelo Dunkelman. E aí a Kimi consegue salvar o salto dela, só que ele fica todo queimado. E simultaneamente a isso, a Farida está comemorando o seu aniversário e também está comemorando o fato de que ela conseguiu vender todas as roupas dela. Mas quando ela abre o porta-malas do Stig, ela descobre que foi ele quem comprou todas as roupas dela. E ela fica muito brava com ele, porque significa que ela não conseguiu vender roupa nenhuma, o que novamente faz muito sentido, porque aquela loja não tem o perfil de roupa que ela queria vender. Ela queria vender uns cropped numa loja que minha avó faz as compras dela. E o Stig explica que ele só fez isso porque ele queria que ela ganhasse confiança de volta. Mas eu tenho certeza que o Stig comprou pra ele mesmo usar, porque ele ficaria uma grande gostosa. E a Farida entende, ela perdoa ele e os dois acabam se beijando. Só que como o Stig já teve um lance com a Jodie, a Farida diz que eles não podem ficar juntos porque isso quebraria o código das garotas. E é proibido no código das garotas de ficar com alguém que já ficou com a melhor amiga dela. Eu nem sabia que existia isso de código das garotas, pra mim isso é coisa de pirata, mas se existe, muitas não leram o e-mail. E quando a Jodie finalmente chega na festa da Farida, ela acaba ficando do lado de fora mesmo, porque ela vê que o Dunkelman tá se divertindo junto com a Stella e a Jodie ia acabar sobrando. Ou porque se ela entrasse, ela ia enfiar esse microfone tão fundo no rabo do Dunkelman que a gente ia conseguir escutar o som dos movimentos peristálticos do intestino dele empurrando o cocô pra baixo. E dentro do carro dos pais dela, ela começa a ficar muito sobrecarregada, porque ela perdeu o Dunkelman, ela tá nervosa com a peça, ela tá reprovando numa matéria da escola, a irmã dela vai se mudar e os pais dela não param de convidar mais gente ainda pra ir assistir a peça de teatro. E aí ela começa a ter um ataque de ansiedade, começa a ficar sem ar e aí eles têm que parar o carro pra ela descer. E o pulmão dela já devia estar muito prejudicado por ter inalado fumaça produzida pela queima de uma bola de basquete. Esse ataque de ansiedade realmente veio na pior hora possível. Mas a mãe dela consegue acalmar ela facilmente porque ela já tinha se preparado para essa situação vendo vídeos na internet. Não se preocupem, eu sou da internet. E aí a menina se acalma. No outro dia eles fazem uma festa milionária num cruzeiro para comemorar uma peça de teatro de escola que nem estreou ainda. Não faz sentido nenhum. Por que eles estão gastando tanto dinheiro nisso? E o que exatamente eles estão comemorando se a peça nem estreou e eles nem sabem se foi um fracasso ou não? Mas agora eu entendo por que esse filme custou 24 milhões de dólares. O filme foi um pretexto para eles darem essa festa. E na festa, a Jodie diz que a Farida pode ficar com Stig sem se sentir culpada porque ela não se importa que peguem as sobras dela. E o Dunk ajuda a Stella mandando o ex dela parar de falar com ela porque ele tá enchendo o saco da Stella, sendo que ele traiu a Stella. E essa piada ficou em 6º lugar. No dia da peça, a Jodie vê todo aquele povo na plateia, ela começa a ter novamente muitos pensamentos negativos e começa a ter um outro ataque de ansiedade. Se ela já sabia que todo mundo sente ansiedade,
Por que ela perguntou pra Jodie se ela também sente ansiedade? Será que essa é a forma que os estudantes encontraram para conseguir diferenciar quem que é aluno e quem que é inteligência artificial? Descobrindo quem é que tem ansiedade? E como que não tem ninguém pra apoiar a atriz principal da peça que nunca atuou na vida, além da menina que fez bullying com ela a vida toda. Nem aquela professora sem vida social, sem amigos, percebeu toda a pressão que a Jodie tá sofrendo. Acho que ninguém tá nem aí pra essa peça não, eles só queriam dar aquela festa no cruzeiro. E a Kimi só se ferra nesse filme, eu sei que no primeiro ela é horrível, só que nesse é um dos poucos momentos em que ela realmente merecia estar no lugar da Jodie, porque ela treinou a vida toda pra isso, mas a Jodie é branca. E apesar dos pesares, a estreia acaba sendo um grande sucesso. E quando o Dunkelman aparece no camarim para parabenizar a Jodie, ele mostra as fotos que ele tirou da peça e a Jodie percebe que ele realmente é um bom fotógrafo. A fotografia combina muito com ele, realmente ele tem muita vibe daqueles fotógrafos que só faz ensaio de no artístico se for mulher. Ele tem essa energia, tem tudo para dar muito certo. E os dois pombinhos finalmente se entendem, dizem eu te amo, se beijam e vivem felizes para sempre. Só que o filme não acaba aí. Eles ainda fazem uma outra festa para comemorar o sucesso da peça. Então sei lá para que serviu aquela festa no cruzeiro. E nessa festa de agora, Harper pergunta para Jodie como que ela conseguiu controlar os pensamentos negativos dela. Como acabar com pensamentos negativos, você me pergunta? Mole, mole. Tenha pensamentos positivos. E esse foi o Crush Altura 2, a minha luz até apagou aqui. Esse é um filme que eu sinto que ele não precisava existir, mas eles queriam muito dar uma festa num cruzeiro, então eles arranjaram a desculpa de gravar um filme pra conseguir descolar 24 milhões e poder fazer uma puta de uma festa num cruzeiro. E normalmente o segundo filme de uma saga introduz o famoso comedor de casadas, que nesse caso era o Bruno Mars. Mas ele não tem importância nenhuma no filme, esse cara não faz nada. Então sei lá pra que ele tá nesse filme. Mas é isso aí, pelo menos graças a esse filme eu aprendi a nunca mais ter pensamentos negativos. Então muito obrigado por assistir esse vídeo, deixa um gostei se você gostou desse vídeo, se inscreva se você ainda não é inscrito, deixe nos comentários mais sugestões de vídeos, ative as notificações para saber quando sair vídeo novo e quando eu fizer live. E é isso aí, até a próxima com mais vídeos e veja mais vídeos. Tchau, tchau.